E você, qual foi esse interesse pela ciência? Vem desde quando? Desde moleque? Que comprava aqueles kits de laboratório pra criança? Como que era? Cara, eu me lembro de um microscópio há muito tempo, assim, eu não sou... a minha vida com ciência, ela começa assistindo documentário de universo nesses canais, assim, sabe? Mas de experiência prática mesmo, eu me lembro de um microscópio que eu via as formiguinhas, né? Via as formiguinhas no microscópio, vendo os pelinhos e tal. Então pegava coisa no jardim, colocava. Então sempre me interessei, assim, ficava fascinado com isso. Mas teus pais faziam o que da vida? Meu pai é contador, então não tem nada a ver. E minha mãe é professora de geografia. Mas eu não sei se a influência vem daí, não. Eu acho que a influência mesmo maior vem de série de televisão, que eu assistia... Adorava. Cosmos tinha na sua época, não? Eu não assisti Cosmos quando criança. Porque da minha época, putz, era muito bom aquilo. Cara. Muito bom, muito bom. Eu assistia do Carl Sagan, assistia do Neil deGrasse Tyson teve 2 temporadas, se eu não me engano. Mas o que me pegava mesmo é documentário de animal, que eu via muito. Eu, inclusive, quando eu era pequeno, ou eu ia ser médico, que a galera falava, né? Eu também queria ser médico. Ou documentarista de vida animal. É mesmo? Eu sempre quis viajar, fazer safari, documentar essas coisas. Quando eu era moleque, tinha um programa, quem for mais velho pode lembrar, não sei se o Lenny lembra, chamava Mundo Animal. Sim. Passava domingo, eu acho. Cara, era muito legal. Muito legal. Então, quando tinha, às vezes, no Fantástico, assim, aquelas reportagens que eles traziam da BBC, cara, fantástico, assim, eu ficava vislumbrado. Umas câmeras, né? Uns zoom absurdo. Então, o universo, com as animações de planetas, eu também ficava ligadaço. Eu sabia nome de galáxias, sabia nome de planetas, assim, muito criança mesmo. Você não espera uma pessoa saber disso, né? Mas você era, tipo, nerd? A galera te zoava, assim? Não, zoava. Mas então, essa parte da minha infância... Porque hoje em dia é bom ser nerd. Antigamente a gente era zoado. Eu era chamado de nerdão na escola. É mesmo? Isso não me pegava bem. Eu ficava chateado. Já. Usava óculos desde pequeno. Mas desde na escola, assim, eu estudei numa escola que a galera era de classe média alta. E eu sempre fui um cara que estudei muito. Meus pais me influenciaram muito até a estudar. Meu pai falava, sempre tenta ser o melhor da sala. E eu ficava tentando e tudo. E aí acabava que eu passava sempre entre os primeiros. Então eu ganhava bolsa de estudo. Então eu ganhei bolsa de estudo para estudar num colégio de classe média alta. E nunca conseguiria pagar se fosse sem bolsa, sabe? E nisso eu sofria muito bullying por ser pobre. Entendeu? Mesmo? Você sentia esse impacto na sala de aula. Então, não era pobre, era classe média, sempre fui um cara de classe média. Mas em comparação aos meus colegas ali, era uma divergência muito grande. Então eu tive dificuldade de fazer amigo. A gente não percebia, mas havia preconceito por ser de classe média e não de... Meus colegas eram... Pai era desembargador, juiz, a mãe... trabalhava na Receita Federal, então os carros eram diferentes, né? Então a gente sentia muito isso, mas isso acaba que a gente não percebia. Eu ficava isolado. E chegou um momento que, beleza, eu vou assumir que eu sou o nerdão mesmo e comecei a estudar mesmo e até ganhei bolsa além eu fui o melhor aluno muitos anos seguidos, entendeu? Mas não é a regra. Para fazer ciência, você não precisa ser essa pessoa. Entendeu? Então... Mas acaba, hoje, você olhando para trás, foi bom, né? Você ter esse foco. Eu acho que o que faz diferença mesmo é a educação. Hoje eu agradeço meus pais por isso, porque se eu puder um dia dar condição para o meu filho, eu vou priorizar a educação dele. Porque hoje eu sei o quanto que isso faz diferença. Faz diferença, né? Demais. A pessoa pode ser... uma pessoa com menos condição financeira, mas se ela tiver educação, ela consegue ascender socialmente. E no Brasil isso é muito difícil, né? Então eu acho que isso fez muita influência e o meu interesse por ciência mesmo, ele foi vindo de lá, mas eu fui para a biomedicina muito ao acaso. Chegou no 3º ano do ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer. Meus colegas já tinham se decidido e tal. Chegou no meio do ano, eu não sabia. E eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada à saúde. Então, eu pensei que eu gostaria de fazer medicina, mas eu não gostava muito de pacientes em geral. Eu não era muito bom com pessoas. Eu acho que isso foi uma influência do colégio. Eu não gostava muito de muita gente. Então, quando juntava a medicina com tocar em pacientes, relacionar, ter aquele contato, aquilo me assustava. É mesmo? E eu morria de medo de fazer cirurgia. Porque eu tenho medo de sangue, assim, demais, sabe? Então, não era pra mim.
Aí eu procurei na época era Yahoo Respostas, que era a galera, os homens vão se lembrar, né? Como é que chega em mulher, como é que... Pois é, pesquisei muito. Opa. Usava bastante aí, né, Lênis? Eu tive uma experiência aí, mas não posso contar muito. Tá. Pois é, o Yahoo Respostas era conhecido pelas perguntas bizarras, mas aí eu coloquei lá, profissão de médico que não toca no paciente. E encontrei algumas coisas. Por exemplo, farmacêutico, né, que é o cara que, às vezes, muitas vezes, ele pode ir para proctologista não tá nessa, né? Proctologista não dá, que é complicado, né? Mas aí apareceu o biomédico. E eu nunca tinha ouvido falar disso. O que é biomedicina? Isso foi em 2009. Pô, biomedicina, o cara que fica dentro do laboratório gerenciando uma equipe, que vai fazer os exames. E aí eu falei, peraí, meu pai é contador, sempre teve uma influência um pouco empreendedora na minha vida. E a minha mãe queria que eu fosse concursado. Minha mãe é professora do estado de Minas, meu pai contador, que sempre quis abrir empresa. Então juntava essas influências. Minha mãe queria estabilidade, meu pai queria arriscar. Então eu tive essa influência. Quando eu vi biomedicina, é a área da saúde, mas não tem contato direto com o paciente, é isso. E aí eu fui, sem saber muito o que fazer. E quando eu cheguei na faculdade, meus colegas já sabiam o que eles iam fazer. Muita gente queria pesquisa. Eu estava vislumbrado, querendo saber tudo. Então eu comecei indo atrás de muita coisa. Comecei a trabalhar num laboratório que pesquisava uma bactéria que afeta principalmente mulheres. E descobri o mundo da pesquisa. Fiquei nesse mundo durante 9 meses no início da graduação, porque eu queria testar o máximo de coisa possível. E aí mudei para um laboratório para trabalhar com camundongo, sabe? Rato de laboratório. Não gostei, achei... Por quê? Porque tinha cirurgia. Ah, tá. Tinha assim, sangue, tinha que abrir. Infelizmente, eu não sou muito bom com essa coisa de mexer em órgão, essas coisas. A aula de anatomia era super interessante, mas além daquilo, não. Então eu não gosto de tocar uma pessoa viva, imagina. Nossa. Né? Então aquilo não me agradava. E aí, cara, aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo entender, assim, foi muita coincidência. Eu falei, eu quero sair desse laboratório, eu vou tentar na Fiocruz de Minas Gerais. E aí abri uma vaga de estudante, e até então eu não tinha bolsa, não ganhava nada. Eu estava só pela experiência mesmo. E abri uma vaga com bolsa para trabalhar na Fiocruz num projeto que trabalhava com doença de Chagas. Desse parasita Trypanosoma cruzi. Quem é da área? Tem bastante no interior do Brasil. Sim. Aquelas casas com barro, né? Como que chama aquele tipo de pau a pique, pau a pique, né? Isso. Então, para trabalhar com isso, e... beleza. Aí eu passei no processo, eram 4 candidatos e 3 bolsas. E na minha cabeça eu pensei assim, cara, são 4 pessoas, 3 bolsas, vamos dividir e todo mundo sai ganhando, o laboratório sai ganhando e beleza, temos 4 cabeças pensantes, daqui a pouco sai a próxima bolsa e nós teremos todos pagos. E era na sorte, não era por... Ah, não era por capacidade? Não tinha nota, porque não era uma prova que você fazia. Você passava na entrevista, era qualificado, e aí as bolsas, muita gente vai entender isso. São poucas bolsas do CNPq e da CAPES, que são os órgãos de fomento. Então, na época, não tinha tanta bolsa. Aí, eu fui o sorteado sem bolsa. E eu precisava da grana. Porque naquela época eu já estava indo para o 3º período, talvez ali, e eu já estava meus colegas já estavam fazendo estágio, já estavam começando a sair, e eu não tinha dinheiro para fazer nada. Então, eu tinha que pedir meu pai, aquela coisa, né? Então, não fica legal. Então, eu queria ter o meu próprio dinheiro. No dia que eu recebi a notícia de que eu não ia trabalhar na Fiocruz, na verdade que eu não ia ter bolsa na Fiocruz, e na época eu mandava o currículo para um tanto de lugar. Me ligou um cara, eu estava indo para a faculdade trabalhar, estudar na verdade, e estava super mal vestido, assim, igual estudante mesmo, sem roupa formal nem nada. O cara me liga, Lucas, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e tal, eu nem entendi o que era. E aí ele virou e falou assim, a gente tá com uma entrevista de emprego, eu vi seu currículo por causa do professor tal, que eu nem sei quem que é até hoje. Você não quer vir aqui pra fazer uma entrevista, não? Aí eu falei, pô, claro. Só que é agora? Agora. Aí eu fui lá, era um laboratório dentro da universidade que pertencia a uma empresa. E assim, eu não sabia que existia esse formato. Uma empresa inserida dentro da universidade. Só que não parecia um laboratório comum, porque eu sempre trabalhei com bactéria, e você tem microscópio, você tem espaço para fazer cirurgia, você tem capela de trabalhar com químico, que ela tem um exaustor. O laboratório só tinha computador. Ué?
Aí eu falei assim, peraí, isso não parece um laboratório, parece um escritório. E aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha mochila, coloquei em cima da bancada que eu achava que era uma mesa. Aí o cara falou, você sabe que isso aqui é um laboratório, né? E a gente, como estudante de biomedicina, sabia que não podia colocar mochila em cima da bancada. Porque contamina? Contamina. Tanto a mochila quanto as amostras que você está usando. E aí eu já fiquei assim, meu Deus do céu, já tomei pau. Não vou passar. E aí começou a entrevista, eu tava super nervoso por causa desse negócio da mochila. E o cara foi perguntando e tal, e me explicando o que eles faziam. Que aí que eu fui entender que era uma empresa e tudo. Eu achava que era um laboratório do professor e tal. E aí ele foi me explicando, cara, aqui a gente coloca umas armadilhas nas cidades. São armadilhas para capturar mosquitos. E a partir dos mosquitos que são capturados, a gente faz uma análise desses mosquitos para ver se eles estão infectados com o vírus da dengue. Se eles estiverem infectados, a gente vende essa informação para o governo tomar uma decisão de agir em cima daquela área que está contaminada, para evitar a epidemia. Eu falei assim, caramba, e vocês conseguem ganhar dinheiro com isso? Porque, tipo, bizarro. Eu não sabia que existia uma coisa dessa. Fantástico. Falei, caramba, que ideia. Assim, de onde surgiu? E eu fiquei mais interessado na ideia do que em falar de mim. Sim. E aí o cara parece que ele percebeu, depois, muitos anos depois, a gente conversou, por que eu passei e tal. Aí ele falou, não, foi isso. E no final, eu nem tava mais interessado no que era, eu só queria saber o que eles iam fazer. E aí ele falou assim, ó Lucas, a vaga que a gente tem aqui é para bem começo de carreira mesmo, estágio, você vai começar lavando vidraria de laboratório, que é o básico do que o aluno que começa na universidade ele sabe. Vai lavar, vai fazer o trabalho sujo. Trabalho sujo. Assim, né? Que ninguém quer fazer. Aí eu falei, não, é assim que a gente começa. E aí dei um discurso lá, né? Não, a gente começa pequeno para crescer e tal. Isso meus pais me falavam muito isso. Tipo, a gente tem que começar pequeno e tal, pensando lá na frente. E aí eu falei com ele falou que foi isso que conquistou ele. Aí eu passei. Muita gente foi para entrevista, eu acabei passando. E depois que eu entrei, eu descobri que a empresa ela tinha demitido 30 pessoas e contratado uma na semana anterior, que a uma era eu. Por que eles demitiram? Porque eles tinham perdido um contrato com o Estado lá e aí a empresa meio que, se não demitisse, ia quebrar, né? Caramba. Então eu entrei num momento em que o caminho para eu crescer era muito grande. Essa época foi bem legal. E aí 2012, 2013 foi passando, 2014 eu tive a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, que é o programa, na época era o programa do governo de mandar os alunos para o exterior e, assim, mandava o pessoal para eles estudarem e trabalharem um ano fora com a ideia de fazer as pessoas voltarem para o Brasil e aplicar o conhecimento que elas tiveram aqui. Mas não havia um plano para esses alunos depois. Não sei se você já teve contato com alguém que falou sobre isso. Depois eu posso falar o que aconteceu na Austrália, mas quando eu voltei, eu me senti perdido. A gente achava que, os alunos que foram, né, achava que a gente ia chegar, tá aqui agora que você estudou, tá aqui o caminho para você seguir. Vamos usar o conhecimento. Vamos usar seu conhecimento. Não tinha. Então muita gente se perdeu e o programa ficou conhecido como um programa de viagem sem fronteiras. Porque o que aparecia na mídia era a galera viajando. Teve casos assim de crimes sendo cometidos no exterior, pessoas usando muita droga e aparecendo na mídia do local, problemas com brasileiros, etc. Então virou um programa que virou uma bagunça para o público, mas tem exemplos de sucesso. E aí quando eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, eu criei o Holacciência, né? Que aí foi outra história.